Então, gente, boa noite. Eu sou Luciana Suzuki. Hoje eu estou, né? Não digo só que eu estou terapeuta holística e estou começando aí a trabalhar com a comunicação assertiva, né? Com a comunicação não violenta, ainda entendendo como é que eu vou fazer isso de forma prática, né? Então, esse workshop, ele é um experimento também para ver como é que as coisas vão se abrir a partir daí, né? E eu quero começar contando para vocês por que que eu escolhi falar sobre isso, né? Fazer um aulão aí com essa temática. E eu acho que primeiro de tudo é porque eu sou o meu próprio laboratório de experiências, né? Então, a partir do que eu vivi como uma pessoa que teve muitas dificuldades de falar não e sim de forma assertiva, eu acredito que eu consigo contar um pouquinho, né, desse aprendizado para vocês, né? E já faz alguns anos aí que eu consegui encontrar ferramentas, né, para me ajudar aí nesse caminho. E eu realmente precisava, porque limites era uma coisa assim que estava faltando na minha vida, né? E até que chegou um momento em que eu entendi que eu poderia, através desse aprendizado que eu vinha tendo, estender isso e ajudar outras pessoas aí nessa caminhada, né? Porque eu sei que isso é uma coisa que não acontece só comigo, que não aconteceu ou que acontece, né? Eu sei que outras pessoas também vivenciam, né? Posso chamar isso de uma problemática, não sei se é bem isso, mas enfim, né? E eu também sei o quanto essa transformação ela é muito poderosa. Quando a gente aprende a, a, a delimitar aí o nosso espaço, isso faz muita diferença na vida da gente, sabe? Então, eu estou aqui oferecendo, né, essa sala aqui, né, esse espaço de troca com vocês. Eu quero muito que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam respeitados e seguros para compartilhar o que vocês quiserem compartilhar, tá? Eu acredito muito no poder da parceria, né, e da contribuição. Eu acho que a gente pode enriquecer a vida uns dos outros, né, quando a gente está junto aí numa mesma vontade, numa mesma intenção, certo? Então, eu vou falar rapidinho sobre mim, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu atuei como arquiteta por mais de 10 anos e por caminhos aí um pouco tortos, eu posso dizer assim, a arquitetura me levou para o autoconhecimento, que me levou para a espiritualidade, que me levou para as terapias holísticas, né? E aí as terapias foi um amor à primeira vista. E dentro desse caminho com as terapias holísticas, eu descobri a comunicação não violenta. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. E boa noite. E, e o que que eu quero dizer com isso, né? De que uma coisa levou a outra. Eu acho que todo caminho que a gente escolhe vai te levar para algum lugar, e se você estiver disponível para trilhar isso, né? Esse novo caminho, ele vai poder te levar a lugares inimagináveis, né? Então, assim, quando eu era estudante de arquitetura, eu jamais na minha vida imaginei que eu ia estar hoje falando sobre isso com vocês, né? Também nunca imaginaria que eu estaria trabalhando com terapias holísticas, por mais interesse que eu tivesse aí em estudar comportamentos humanos e afins, né? Então, esses caminhos que vão acontecendo aí durante a nossa jornada, ou eles vão te levar para esses lugares que você nunca imaginou, ou que talvez já estivessem preparados para você, né? Porque eu acredito que o universo ele não dá uma ponto sem nó. Então, é, eu acho que quando eu consegui juntar a espiritualidade com a comunicação não violenta, né? Juntas, elas me trouxeram uma grande transformação. Acho que elas me trouxeram muitas curas, é, muitas fichas caíram, né? Então eu entendi que era a partir dali que eu ia começar a trilhar, né? Esse meu caminho aí, essa minha missão. E eu gosto de chamar ela de caminho do bem, né? O meu caminho do bem. E que vocês agora fazem parte aí da turma do bem no caminho do bem.
Então, esse projeto que eu estou iniciando, que se chama Comunicação Violeta, né? Eu gosto de ver ele como a minha cura, é o meu processo de cura, é onde eu vou me desafiar todos os dias, né? Porque eu não nasci com o dom da comunicação, muito pelo contrário, eu sempre fui muito quieta, muito tímida. Então, a comunicação para mim sempre foi muito desafiadora. E, então eu entendo que é, eu não quero também ser a melhor comunicadora e nem preciso ser a melhor, né? Eu quero que através desse projeto eu possa acessar em mim as experiências que eu preciso para crescer como ser humano, né? E, e para me tornar alguém melhor e poder passar esse melhor para o mundo, também poder entregar esse melhor, né? Para quem estiver comigo aí nessa caminhada. Então, é especial demais poder estar aqui com vocês, compartilhando isso com vocês. E eu já agradeço de antemão isso, porque é muito importante para mim, viu? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, para quem está ao vivo comigo e para quem vai assistir depois, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar com a temática desse workshop, né? E eu quero que vocês descubram se esse workshop é para vocês mesmos. Bom, vamos lá. Você se sente culpado quando você precisa dizer um não e acha que vai magoar outra pessoa? Ou você se sente contrariado e injustiçado quando você ouve um não de outra pessoa e você, inclusive, nem gosta muito de ouvir esse não? Ou então você se sente cansado e fadigado de tanto dizer sim? Você diz sim para todo mundo, menos para aquilo que é importante para você. E aí, alguém se identifica com um, com dois ou com três? Então, é, eu vou começar contextualizando, já que o fato da gente não saber dizer o nosso não ou o nosso sim de forma assertiva vem lá de trás, né? Porque são as nossas referências de vida que vão nos dizer muito sobre o tipo de comportamento que a gente tem, né? Então, a infância, a adolescência, os ambientes que a gente foi inserido, as situações a que a gente foi exposto, a sociedade em si, né? Tudo isso vai ditar aí muito do nosso comportamento, principalmente em relação a sabermos dizer esse sim ou esse não, né? E o início se dá lá na nossa infância, quando a gente começa a expressar as nossas vontades, principalmente através da fala, né? Eu acho que quem tem filho aqui, eu já ouvi isso, eu não tenho filhos, mas eu já ouvi isso, tá? Como é que é aquela máxima? Quer ver quando ele aprender a dizer não, né? Então a gente já começa enxergando o não da criança como alguma coisa ameaçadora, talvez, né? E ela tá ali só aprendendo a expressar alguma coisa que ela, né, que ela quer, tá aprendendo ainda sobre os limites. Então a gente já tem essa visão assim meio torta, né? E quando a gente é bebezinho, é muito natural, né, que a gente tenha as nossas necessidades atendidas na maior parte do tempo, né, pensando aqui numa relação saudável, né? E a gente se acostuma com essa dinâmica, né, de ter as nossas necessidades atendidas, né? É... Mas aí a gente vai crescendo, começa a falar e entender que a gente também, através das palavras, pode saciar as nossas necessidades, né? Mas aí, a partir desse momento, o que que acontece? Os pais, eles também se sentem mais livres para poder informar se eles querem ou se eles podem atender a esses pedidos das crianças, né? Porque aí já não é mais só uma questão de instinto de sobrevivência, certo? Então, eu acredito que é a partir desse ponto que os conflitos eles começam a acontecer, né? E os nossos modos comportamentais eles começam a serem formados. Deixa eu ver o que a Solange falou. Hoje com mais confiança de dizer não. Que bom, Solange, que bom.
Tá tudo certo aí, gente? Certo? Então tá. Então, vou dar continuidade. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês, e aí a gente vai conversar um pouquinho. O exemplo número um é uma criança tá entretida ali brincando com o carrinho dela, né? Aí o pai ou a mãe chega para essa criança e diz para ela: Filho, vamos guardar o carrinho? Tá na hora de tomar banho, tá? Esse é o primeiro exemplo. Aí o exemplo número dois: o pai ou a mãe estão no celular, estão discutindo alguma coisa, né? Resolvendo alguma treta ali, e a criança pede para que ele brinque de carrinho. Tipo, pai, mãe, vamos brincar? E aí, automaticamente, ele olha para a criança e diz: Não, agora eu não posso. Mas a criança, ela tem isso de testar os limites, né? Ele tá testando, ele tá tentando entender até onde ele pode ir. Aí ele vai lá: Mas pai, mãe, vamos, eu quero brincar, vamos agora. E aí ele vai levar um não mais rigoroso, né? É, quem que vocês acham nessa história e nessa situação que tá certo ou errado? Vocês acham que existe um certo e errado nessa situação? Alguém quer falar alguma coisa? Então, Difícil de gente, eu responder. falo. É, é difícil porque é uma pegadinha do malandro, tá? Não tem certo e errado aqui, né? No âmbito da comunicação assertiva. Oh, meu Deus. Eu tô me adaptando com esse fone ainda. No âmbito da comunicação assertiva, vocês estão me ouvindo? Sim, É, o que a gente vê são dois seres tentando suprir as suas necessidades, certo? E eles estão buscando alternativas para fazer isso acontecer, né? Então, a gente, como ser humano, está o tempo todo tentando suprir as nossas necessidades, né? Se eu quero comer, se eu quero beber, se eu quero me divertir, cada pessoa aqui vai estar tentando encontrar uma forma de fazer isso acontecer, né? Então, isso é o que a CNV chama de necessidades humanas universais, né? Nós temos aí uma gama enorme de necessidades, né? Que eu só descobri que a gente tinha tanta coisa, que a gente precisava de tanta coisa quando eu conhecia a comunicação não violenta, né? Então, assim, no caso do primeiro exemplo, quando a criança está brincando e a mãe ou o pai vem para chamar a atenção, essa criança ela está suprindo a necessidade dela de quê? O que vocês acham? de atenção, de brincadeira. Uhum, muito bem. E o adulto em questão vai lá e diz, filho, vamos guardar o carrinho que está na hora de tomar banho. Ele está olhando para quais necessidades nesse momento? O que vocês acham? De higiene, de planejamento, né? Alguma coisa assim. Uhum, de ordem. Muito bem. É isso. Então, porque a gente não sabe, mas talvez a criança ela tenha escola no outro dia cedo, né? Para a criança, não tem nada mais importante do que brincar. Então, para ela não tem tempo, né? Ela vai brincar o quanto tempo ela puder. Então, quem que vai colocar esse limite nela e vai dizer, ó, a gente agora precisa, né, fazer outras coisas, né? O adulto, né? Então, a forma como ele faz isso, como ele comunica isso para a criança, é que vai fazer a diferença. Porque dentro dessa situação que parece tão banal, um conflito muito grande pode acontecer. Tá? Então, no segundo exemplo, que daí é o adulto que está, né, no celular ali, resolvendo alguma coisa, e a criança está chamando, né, a atenção para algo que para ela é importante, tá? Então, a criança, ela quer suprir essa necessidade que ela tem de diversão, ela quer brincar. E ela vai lá e chama a atenção da pessoa que está mais próxima a ela, né? O adulto, ele vai negar o pedido porque ele está sendo cobrado, né? Tem outra demanda ali. Mas a criança, ela ainda está entendendo quais são esses limites dela, né? Então, ela vai insistir, porque dentro do mundo dela, ela é mais importante.
né? O que ela precisa é mais importante. Então, diante de uma negativa mais firme do pai ou da mãe, o que vocês acham que pode acontecer? O que esse cenário pode te contar, né? Então, também é um exemplo, assim, trivial, digamos assim, mas que a partir dele pode haver conflito, pode haver até um trauma sendo gerado, a gente não sabe, né? E isso que eu tô falando é só sobre a infância. Então, quantas situações parecidas com essa você já vivenciou? Eu já vivenciei. As pessoas seguem vivenciando, né? E aqui eu tô dando um exemplo muito leve, né? De uma situação corriqueira mesmo. E tudo isso que a gente vai vivenciando, experienciando, vai moldando, vai nos moldando, vai moldando a forma como eu recebo ou não, vai mudando a forma como eu digo o não, como eu comunico esse não, como eu comunico esse sim, né? E aí vem a escola, os professores, a adolescência, e aí quando você vai para o mundão e começa a se relacionar com as pessoas, esses moldes eles vão começar a aparecer, tá? E aí depende muito de como foram essas experiências que você teve, dizer um não realmente para você é difícil, né? Você vai se sentir culpado, você vai acreditar que você está magoando a outra pessoa. Se seu amigo vier te convidar para tomar um café depois do expediente, mesmo que você esteja cansado, você não está mais aguentando, que se você só quer ir embora, você não vai dizer não para ele, porque você vai ter medo, né? Você vai ter medo do julgamento dele, que ele possa te achar menos amigo, ou você vai fazer um auto-julgamento, vai dizer assim, nossa, eu, se eu negar um pedido para esse meu amigo, eu não vou estar sendo um bom amigo para ele. Ou quando o seu chefe ou seu superior pede para você levar o trabalho para casa no final de semana e tudo que você queria era passar um tempo com seus filhos. Só que você não vai dizer não para o seu chefe, porque você tem medo. Você tem medo de ser taxado como um mau funcionário. Você tem medo, de repente, até de uma possível demissão, porque você disse não para ele. Então, como vocês se sentem quando vocês querem dizer esse não para algum pedido e vocês acabam dizendo sim? É angustiado. Muita angústia. Quem quiser colar agora na listinha de necessidades e sentimentos que eu mandei, pode colar, viu? Deixa eu ver aqui. Cliente que pede algo para ontem. Hum. Aqui é um bom exercício de limites, né, Ju? Solange, vou precisar ir para outro compromisso. Ah, beleza, Solange. Obrigada. Eu era campeã em dizer sim para exploração profissional. Bom, se você era, eu acredito que você não é mais, né? Laís disse, bem desconfortável e preocupada. Então, temos aí. Hoje estou melhorando um pouco. Que bom. A ideia é essa, né? Se tornar cada vez melhor. Então, você consegue perceber que quando você diz um sim, que quando na verdade você queria dizer não, você está deixando a sua vontade ou a sua não vontade de fazer aquilo de lado por medo de magoar o outro, do que o outro pode sentir, né? E essa dinâmica é chamada de sistema de doação, tá? Depois, mais tarde, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas fiquem com essas palavrinhas aí guardadas, tá? É, Deixa eu ver. O Henry falou angustiado, arrependido, medo de represálias. Sim, tudo isso a gente sente quando a gente precisa dizer um não aí, né? E acaba dizendo um sim. Então, eu quero mostrar para vocês uma forma de fazer isso, de dizer esse não, tá? E a primeira coisa que eu acredito que é interessante a gente fazer é verificar quais são os nossos valores e os nossos princípios que são inegociáveis, que não tem negociação. E aqui a gente vai ter que começar a construir o nosso espaço pessoal. O que hoje na sua vida é inegociável? Seu tempo com seus filhos, o seu tempo com, né, o seu parceiro,
o seu tempo que você dedica para o seu trabalho, o seu momento de lazer no final de semana, que seja num dia ou nos 2 dias, né? Ou coisas menores, a meditação da manhã, ou, sei lá, levar o seu cachorrinho para passear no fim do dia. Tá? O que é fundamental para você ter para que você se sinta bem dentro do seu contexto de vida, né? Se você entende a importância dessas coisinhas, por mais pequenas que elas sejam no nosso dia a dia, você consegue saber que a partir dali existe um limite que precisa ser imposto, tá? E você vai entender como dizer esse não para não violar esse espaço pessoal seu, né? Isso é o comecinho da mudança. A gente começar a entender esses valores e esses princípios que são inegociáveis para a gente. Tá? Então, aí, quando o seu chefe vir pedir para você levar o trabalho para casa no final de semana, você vai poder dizer um não sem culpa para ele, porque você sabe o que é inegociável para você. Tá? Mas e aí? Você vai me perguntar como é que eu vou dizer esse não, Luciano? Tipo, parece tão fácil, né? Mas como é que eu vou dizer esse não? E a gente não pode rosnar e morder o coleguinha, né? Então, é aí que vai entrar o papel da comunicação assertiva, né? E com base nos 4 passos da comunicação não violenta, eu acho que quem aqui conhece um pouquinho sobre CNV vai saber, né? Sabe da existência desses 4 passos como uma ferramenta aí, né? Muito utilizada, né? Para os diálogos, para as conversas, tá? Eu não vou abrir aqui quais são esses 4 passos, porque senão a gente vai ter que ficar mais uma hora aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma resposta, de um não, que, que você poderia dar para o seu chefe a partir desses 4 passos, tá? Da CNV. Tá? E um ponto importante é entender que a outra pessoa que está vindo pedir isso para você, no caso do seu chefe, né? No caso desse exemplo, ele também está suprindo a necessidade dele e está tentando usar uma estratégia para isso, tá? Então é muito importante que a gente fique com isso em mente, porque isso é um ponto que a gente usa a nosso favor. Tá? Então, no exemplo do chefe que veio pedir para você trabalhar no final de semana, como que você poderia responder para ele? Eu vou ler aqui porque a resposta é bem comprida. Então, chefe, eu entendo a sua necessidade de urgência para finalizar esse processo. Eu entendo que existe uma demanda a ser cumprida, senão você não estaria me pedindo isso nesse momento do dia, né? Então, aqui você está dando empatia para a pessoa. Você sabe que essa pessoa está tentando suprir a necessidade dela, né? E aí, continuando. Os meus finais de semana, eles são os únicos momentos que eu tenho com os meus filhos, em que eu posso usufruir com eles um tempo de qualidade. Tanto eles quanto eu planejamos esse fim de semana para ficarmos juntos. Então, eu me sentiria frustrado, triste, chateado se eu tivesse que abrir mão disso, porque é algo muito importante para mim. Poderíamos negociar essa entrega? Existe a possibilidade de eu fazer isso na próxima semana? Aí, vou pegar meu fone. Se você fosse um chefe e recebesse um não bem estruturadinho desses, o que você faria? Como é que Eu, você reagiria? eu responderia, não, isso aí tem que estar em cima da minha mesa na segunda-feira às 8 horas. Às vezes as Mas, nossas tentativas não realmente não funcionam e a gente tem que estar muito consciente, né, de que a gente faz a partir do que a gente está sentindo ali, mas a outra pessoa que está recebendo às vezes pode não entender realmente o que a gente está querendo dizer. Mas eu acho assim que se você diz a verdade, porque ali o que o cara tá fazendo? Ele tá dizendo a verdade dele, ele tá falando com o coração, ele tá falando o que ele sente, ele tá falando o que ele precisa, né? E quando a gente faz esse movimento, a gente se conecta com a outra pessoa. Existe uma conexão de verdade ali, entende? Você pode gerar essa conexão, existe essa possibilidade de você se conectar com essa pessoa olhar e falar, opa,
Então tá, vamos negociar isso, né? E não simplesmente impor a vontade, né? Porque quando a gente bota essa nossa vulnerabilidade em jogo e a gente atua através da nossa integridade, as chances disso virar uma discussão, elas caem drasticamente, né? E isso serve para qualquer relação. Então, se você tem a intenção de se relacionar de uma forma mais saudável e mais coerente, é importante que você saiba que você precisa dizer não para aquilo que é inegociável para você, tá? E claro, né, lembrando que a gente precisa de flexibilidade também, né? Não adianta ser rígido e não negociar também, né? Então, a rigidez, ela pode te levar para um conflito também, né? Então, aqui é interessante a gente ir para um lugar que eu chamo de ZPA, que é a zona de possível acordo, tá? Que no exemplo acima, por exemplo, ó, vamos colocar no exemplo, pensar no exemplo, né? Supondo que algo de muito ruim aconteceu na empresa naquele dia, que vários funcionários vão ter que fazer hora extra, vão ter que levar trabalho para casa, algo, né, ruim mesmo aconteceu. E se você entende o compromisso e a importância, né, disso, talvez você entenda que você vai precisar ceder nesse momento, né? Você vai ter que negociar uma outra estratégia para suprir tanto as suas demandas quanto as demandas do seu chefe, entende? Então, é, essa zona de possível acordo é ali onde você vai, né, tentar entrar em um acordo que seja benéfico para você também, né? Não só para o chefe ou para a empresa. A gente está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Se vocês têm alguma Tá sim, pergunta, por favor, tá sim, tá sim. Me ocorreu um exemplo, quer ver, Luciano? então fale. Eu sou o chefe, o chefe ruim, e disse que tem que estar, Tá. o serviço tem que estar às 8 horas na minha mesa, segunda-feira, né? Uhum. Aí me ocorreu essa possibilidade. Assim. Bom, então é o seguinte, eu já planejei todo o meu fim de semana e o trabalho tem que estar às 8 horas na sua mesa. Então, vamos fazer o seguinte, eu proponho que eu faça esse trabalho na segunda-feira de madrugada, né? Entrego às 8 e depois eu tenho a permissão para ir para casa dormir, né? Hum. Eu não vou usar o meu fim de semana, vou usar o horário de segunda-feira antes das 8 horas Uhum. e entrego o melhor que eu puder nas 8 horas de segunda-feira. Né? Uhum. Se puder até me conceder mais uma horinha às 9, por exemplo, já facilita também. Uhum. Uhum. Isso já aconteceu? Não, não. Mas seria uma estratégia, no caso, é isso que você está trazendo. Seria um Talvez, exemplo. talvez, talvez tenha acontecido coisas parecidas, porque Uhum. eu costumo achar umas saídas para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Entendi. Deixa eu ver. A Laís falou que está fazendo sentido. Que bom. Então, a gente pode passar para o próximo tópico. Agora a gente vai aprender a importância de saber ouvir um não. Às vezes é mais difícil ouvir um não do que dizer um não, né? Como que vocês costumam se sentir quando alguém diz não para vocês? Quem quer falar? Como que se sente? Ou quando você recebe uma negativa de alguma coisa que você gostaria que não fosse uma negativa, né? Uma outra situação. Frustrado? Alguém dá frustração. É impossível da gente não sentir frustração. Depende de como é dito. Também, né? Mas como é que você se sente, independente disso? Triste. Uhum. Assim, né, gente? Viver nesse mundo que a gente vive exige da gente que tenhamos a habilidade de lidar com negativas, né? Acredito que vocês concordem nisso, porque não existe ninguém nesse mundo que nunca tenha levado um não. Se alguém aqui nunca levou um não, eu vou te ajudar a relembrar que talvez você já tenha levado sim, né? E vou dar uns exemplos aqui. Achei que tu É, ia, achei que tu ia dizer assim, ah, vou dar o primeiro, vou dar o primeiro. não, ixi. Deixa eu ver, a Laís falou, frustrada, mas procuro entender a situação como um todo, por isso minha dificuldade em dizer não. A frustração é o top um mesmo, né?
Então, vou dar os exemplos aqui. Você não foi aceito para essa vaga de trabalho. Por favor, não me toque, ou não me abrace, eu não quero. Não quero continuar esse relacionamento. Você não foi convidado para participar dessa reunião. Então, assim, a gente recebe negativas de vários contextos, né? E quando a gente ouve o não, a gente vai muito de encontro com os limites. Muito, né? Por isso que é tão desagradável. Porque a gente tinha uma expectativa diferente. Então, a gente acaba tendo que lidar com essa frustração aí que vocês trouxeram. Porque a gente vai ter que desistir daquilo que a gente tinha lá em mente, aquele desejo, né? Aquela expectativa, né? Então, mas o interessante dessa negação é que ela tem uma função muito boa, que é nos levar à realidade. A negativa, ela nos traz para a realidade. Que realidade é essa? Que os outros, eles não precisam assumir as nossas responsabilidades. Eles não precisam assumir as nossas expectativas, nem os nossos desejos. E isso é muito forte quando a gente se dá conta. Porque, gente, todo ser humano, ele é livre, ele é autônomo, ele tem livre-arbítrio dele, então ele vai responder de acordo com as limitações dele. Ele não é obrigado a fazer o que eu quero. Ele é diferente de mim. Então, você leva esse choque de realidade, né? Quando você recebe essa negativa. Porque quando a pessoa diz não para você, ela está protegendo algo que é importante para ela. Assim como quando você diz não para alguém, você também está protegendo algo que é importante para você. Tá? E a fonte desse desconforto, assim como eu falei antes sobre aprender a dizer não, também vem lá da infância. A criança que ela não recebe limites saudáveis, tá? Quando existe uma permissividade aí que está em desequilíbrio, ela tem muita dificuldade de lidar com essa frustração que ela sente depois de adulta, tá? Eu acho que talvez vocês conheçam pessoas assim que têm muita dificuldade de receber um não, né? Por quê? Porque lá na infância talvez não tenha recebido os limites necessários aí, né? Teve uma educação muito permissiva, né? Que estava em desequilíbrio, né? Então é importante, né, comunicar esses limites desde a infância, né? Porque esses limites eles vão informar para a gente que existem outras pessoas, que existem outros interesses e outras vontades além das que a gente tem. Quando a gente é bebezinho e vive nesse universo particular, a gente não tem essa ideia. A gente acha que é só a gente, que é só aquele nosso mundo. Então, aos poucos, você vai sendo inserido em contextos e ambientes com outros seres humanos. Se você não tem certos limites, o básico, imagina o caos que vira, né? Eu lembro de uma ex-colega da faculdade, ajuda a me lembrar dela, a Mariana, coitada, ela não está aqui, né? Vou falar dela. Gente, como era difícil para ela ouvir um não. Ela queria que tudo fosse do jeito dela. E quando a gente dizia que não, gente, ela ficava com um bico desse tamanho, ela virava as costas e saía, assim. Gente, ela tinha 20 e poucos anos, mas ela tinha uma dificuldade muito grande. E aí, claro, depois conhecendo a dinâmica de vida dela, você percebe que os pais tinham essa questão da permissividade, assim, em desequilíbrio mesmo, né? Então, é isso. De pequenininha, foi muito permissivo. Depois, adulto, tem uma dificuldade de lidar com isso e acaba ficando muito frustrado, né? Então, assim, aprender a ouvir esse não é necessário para que a gente se desenvolva como seres sociais. Nós somos capazes de viver em comunidade, nós somos capazes de sentir empatia pelo outro, né? Então, assim, se a outra pessoa acha que você não é capaz de fazer parte da equipe dela, do trabalho dela, ela vai precisar comunicar para você que você não foi aceito na entrevista. Se a outra pessoa não gosta que fiquem cutucando e abraçando ela durante uma conversa, ela pode comunicar que ela não quer ser tocada. Se a outra pessoa entende que a relação não funciona mais para ela, por N razões, ela está no direito de comunicar que ela não quer mais se relacionar com você.
né? Se a outra pessoa não se sente à vontade que você faça parte da reunião dela naquele momento, ela também tem o direito de comunicar para você isso, né? Então, assim, é natural que a gente sinta esse desconforto quando a gente recebe essa negativa? É muito natural. O que não é natural é o que a gente, é que isso se torne motivos para que a gente brigue e discuta com frequência, com cada vez que a gente levar um não, a gente levar isso para um campo de discussão, né, de briga, porque aí fica complicado, né, conviver nesse mundo se a gente começar a agir dessa forma ou sempre agir dessa forma, né? E eu entendo que ouvir um não é uma forma de amadurecimento muito grande da nossa parte. A gente mostra o quanto a gente é maduro através da forma como a gente recebe os nãos da vida, tá? Porque quando a gente mostra que a gente respeita o próximo e o limite do próximo, quando ele vem e diz um não pra a gente está sendo maduro. Quando a gente reconhece que a gente sente esse desconforto, nossa, eu fiquei realmente mal com essa negativa, né? A gente está sendo maduro. Então, quando a gente está alinhado com expectativas realistas, que a gente sabe que a outra pessoa ela não tem a obrigação de suprir aquilo, de suprir essa necessidade, esse desejo que a gente tem, a gente está sendo maduro. Quando a gente aceita essa condição, ok, é um não. Vida que segue, vamos embora. A gente está sendo maduro, né? E eu acho que ninguém aqui quer ser desrespeitoso com outra pessoa, né? Certo, gente? Falei. Tá tudo bem por aí? Vocês estão bem? Tudo bem? Querem me perguntar alguma coisa? Queria Tudo comentar certo, umas Lu. coisinhas. Refletindo aqui. Oi, Ju? Não, Você só falou alguma coisa? respondi que está tudo certo, que eu estou refletindo aqui sobre Ah, as tá. coisas que Tá você bom, disse. tá bom. Fala, Andy, você queria falar? Vai refletindo umas coisas também. Uma é que às vezes tem coisas piores que um não, em certas circunstâncias. Por exemplo, o silêncio, né? A pessoa não diz nem sim nem não, e Sim, só aquele silêncio que, sei lá, fica, fica aquela coisa no ar, assim, sem resposta, sim, a né? dúvida, né? Às vezes a gente fica pensando, será que a pessoa queria dizer não e não quer machucar, não quer, né? Uhum, Não quer contrariar, mas aí não sabe se a pessoa aceita ou não aceita a situação, né? Então, sim, Posso realmente. compartilhar um exemplo que se encaixa exatamente nisso que o Henry trouxe, que Claro, aconteceu, fica à inclusive, vontade. recentemente comigo. Eu tenho uma cliente de anos, assim, de muitos anos, de outros trabalhos, e recentemente eu fiz um trabalho para ela de interiores e harmonização, e posso dizer que a harmonização funcionou, porque foi ela começar a colocar em prática e a roda girou na vida dela. Quando ela me contratou, ela falou assim para mim: Ah, Ju, eu quero começar a construir daqui uns 3, 4 anos, mas eu quero deixar essa casa que eu estou hoje, que é alugada, com a minha cara, então eu vou investir nisso agora. Enfim, daí eu fiz o projeto, ficou super bacana, ela gostou bastante, e ela começou a executar, e de repente ela conseguiu comprar uma casa do jeito que ela queria, ela não precisou é, ela não precisou construir nem nada assim, e ela veio me comunicar. E aí eu falei para ela, olha, então, como eu não entreguei uma parte do meu trabalho, a gente fica com crédito aqui para serviços futuros. E, enfim, e daí ela me disse que ela estava querendo contratar alguém de lá, né, que ela é de outra cidade, resumidamente, ela me disse que queria fazer uma pequena reforma e eu, Uhum. por conta própria, acabei fazendo, né, eu ia fazer um orçamento para trabalhos futuros de harmonização, aproveitei para fazer um orçamento de reforma para ela também, para trabalhar em parceria com o arquiteto de lá. E ela sumiu. Eu mandei o orçamento para ela e assim ela desapareceu. Ela nunca ficou sem me responder. E eu fiquei assim uma semana sem falar com ela e eu entrei bem nesse estado de agonia, porque por que a pessoa não me responde? Ela nem sequer me responde. O que será que está acontecendo? Eu não sabia se eu ia falar com ela ou não. Aquilo foi me dando um desespero Uhum. até que ela finalmente resolveu me responder. E ela me disse assim, Ju, eu fiquei todo esse tempo tentando encontrar palavras para dizer que quando eu fui falar com você, o meu marido já tinha contratado outra arquiteta.
E Hum. depois eu fiquei com peso na consciência de que eu queria que fosse você, eu não sabia que você poderia me atender à distância para fazer esse tipo de serviço. Ela não sabia o que dizer. Então, assim, foi pior ela ter esperado tanto tempo para me falar, porque eu levei numa boa. Eu já sabia que de repente não seria possível, né? E deu Uhum. tudo certo, né? Expliquei para ela, não, fica tranquila, eu super entendo a situação, né? E, enfim, não foi um Sim. não que me doeu muito, mas, assim, às vezes as pessoas, elas acabam gerando um estresse desnecessário por conta desse medo, né? De dar uma negativa. De dar uma Enfim, só queria negativa. compartilhar, porque foi algo assim muito recente que aconteceu comigo. E eu acho que eu tô Ah, eu que madura, amiga, agradeço. porque, porque eu Eu levei esse não numa boa. Tô me sentindo Ai, que adultinha bom. aqui. ia perguntar Tudo uma coisa bem. para Juliana, perguntar para É. Juliana. Oi, Juliana, manda. nesse meio tempo, tu ficou lá tentando adivinhar o que que tu podia ter feito de errado, se teu preço estava muito alto, Nossa, se não passou foi, mil coisas na minha cabeça. se ela não gostou do teu trabalho anterior, um monte de coisa. Nossa, sabe, eu acho que essa coisa da gente ser ignorado, assim, pra mim, me pega nos gatilhos, assim, bem profundo, sabe? Daí ela conseguiu ativar todos esses gatilhos. Foi pior do que receber ou não de Do que receber um imediato, não. realmente. Olha Mas, gente, só. eu imaginei de tudo. É Eu, bem isso mesmo. eu Pensei, diria que caramba, ela deve ter odiado meu trabalho. eu diria, a gente sempre tende a levar a responsabilidade só para o nosso lado, né? Pelo silêncio. E outra coisa que Uhum. daria para dizer que o silêncio às vezes vale uns 200 não diferentes. Pois é, você vê. E foi muito bom vocês trazerem isso, né? E às vezes a gente acha que o não é um monstrinho, mas eu acho que o silêncio ele é um monstrinho bem pior, né? Um monstrão, um monstrão. É um monstrão. É porque o silêncio, ele não limita, né? Ele fica no espaço aberto. Você não tem limite. O não ou sim é um limite. Ou é sim ou é não. Caramba. Mas é isso aí. Obrigada por terem compartilhado. Gostei bastante. Então, o último tópico é sobre o excesso do sim, né? A gente já falou do não, agora a gente vai falar do sim. E quem vive dentro dessa dinâmica é aquela pessoa que diz sim para todo mundo. Qualquer um que vem pedir um favor, ah, sim, sim, eu faço. A pessoa está sempre disponível. Vocês conhecem alguém assim? Como resultado, essa pessoa, assim, ó, por fora ela tá sempre disponível, mas por dentro ela tá morta, cansada, né? E fadigada de tanta coisa que ela tem para dar conta, né? E coisas que não são só dela, são É coisas dos verdade. outros, né? Então é uma pessoa que ela mal tem tempo de pensar em descanso, porque ela acha, inclusive, que ela nem merece esse descanso. E eu vou dizer que eu já fui muito assim, muito. Eu até relatei no Instagram, né? Esses tempos aí num post eu falei um pouco sobre isso, assim. Eu assumia muitas demandas, muitas mesmo. Principalmente que não eram minhas, né? Na verdade, as minhas eu nem fazia as minhas, né? Porque não sobrava nem tempo para fazer as minhas. Então, essa pessoa, ela geralmente está acostumada a viver naquele sistema de doação que eu falei anteriormente. O que é esse sistema? É um sistema centrado no outro, em suprir as necessidades do outro. Tá? Você está sempre doando. Isso é um sistema, né, de doação. E o que acontece é que ela cria uma imagem dela mesma. As pessoas conhecem ela porque ela é a faz-tudo, ela é a boazinha, ela é a gente boa. Então, claro, ela vai estar sempre sendo requisitada para fazer as coisas, né? Dos outros. E, e assim como os nãos, o excesso de sim também tem fonte lá na nossa infância, tá? Uma das razões é que nessa infância existiu uma educação que foi muito rigorosa e muito dominante, tá? Onde teve muito abuso de poder e de autoridade, né? E aquela coisa assim do ai de mim se eu disser não para os meus pais, né? Ai de mim se eu disser não para outra pessoa ali da família, um irmão ou alguém, não sei, um irmão mais velho que seja, né? E aí você foi aprendendo que a Juvish é,
E você só tinha uma boa recompensa se você fosse alguém permissivo, se você fosse submisso. Você aprendeu que para você ter algo bom, você precisa dizer sim. E para você suprir suas necessidades de ser validado, de ser incluído, de ser visto pelas pessoas, você precisa dizer sim. E aí você vai replicar esse comportamento com tudo e com todos ao seu redor. Porque no seu inconsciente, se você não doar essa sua disponibilidade, vão gostar menos de você, não vão lembrar que você existe, não vão te incluir nas coisas que estão acontecendo. Que outros medos aí a gente pode incluir aí? O que vocês acham? Que outros medos isso pode gerar? Medo do abandono? Hum? O abandono entra nessa de tipo, eu não existo, né? Tô abandonado. Mais alguma coisa? Me ocorre uma outra hipótese, né? Hum, Pode ocorrer, sem descartar as que tu mencionou, sim. Não, essa é uma mas das, né? Sim. assim, é, mas algo assim como a satisfação em atender o pedido do outro. Meu filho entrou aqui e me deu um susto. Hum. A, a satisfação de atender o pedido do outro pode gerar uma espécie de vício nessa satisfação, né? Uhum. O sistema de Uhum. recompensa. Eu ajudo Sistema de alguém, recompensa. e recebo gratidão, recebo sorriso, recebo atenção, enfim, né? Aham, aham. Essa é uma outra. Sim, sim. É uma outra dinâmica aí. E a gente fica tão Obrigada. acostumado a dizer sim, né? Que aí a gente começa a arrumar desculpas. Então, a gente, para não dizer não, né? Então, por exemplo, alguém pede alguma coisa para a gente e a gente fica arrumando desculpas, né? A gente tem medo de dizer a verdade, né? Por exemplo, né? Alguém, né? Você citou o exemplo de tomar um café, né? Uma colega de trabalho, Uhum. né? E aí você fica falando, olha, eu poderia ir, mas é porque hoje meu filho está doente, eu filho não está doente nada. É que aí você tem tanto medo, né, de dizer não, que aí você fica inventando desculpas, inventando mentiras, Isso. né, para você não ter que dizer Uhum. o não, né? Então, Sim. aí a sogra fica doente 20 vezes no mês, aí o filho fica. Porque você fica arrumando desculpas para você, né, não ter que dizer o não diretamente. Mas, não, eu não vou porque eu não quero, né? Você precisa normalizar isso, né? Então, você fala, não, eu não vou porque eu não quero, porque eu não quero ir, né? E a gente não Uhum. consegue ver isso. Uhum. E eu até esses dias até compartilhei um vídeo da Djamila Ribeiro que ela fala: filha, se te pararem na rua e acharem que você é uma doentinha, a culpa é minha, tá? Porque toda vez eu invento que você tá doente quando eu não quero fazer alguma coisa. Finge que você tá doente. Eu falei, gente, olha só. O Queijo falou, a pessoa cria estratégia de sobrevivência para não ficar mal na fita. Gente, é uma loucura isso, né, que a gente faz. Por medo de uma palavrinha desse tamanho, né, gente? Isso aconteceu comigo outro dia, não, né? Mas assim, de uma pessoa, né? Uma pessoa muito chata, né? A sogra dos meus filhos, de verdade, né? E ela conversando, e aí eu não queria. Ai, senta aqui, deixa eu desabafar com você. Eu não queria. E eu não consegui Uhum. dizer para ela. Eu falei, não, eu não quero escutar você desabafar, porque você é chata. Não, mas eu não ia dizer dessa forma, né? Mas aí, sabe quando você fica naquela conversa, e aí você fica, sei. Porque você está preso ali, você não quer estar ali, você quer sair dali, Uhum. né? E aí você fica, a pessoa está falando, você fica querendo fugir, né? Você está numa situação que você não queria estar, né? Porque você fica, Sim. olha, não vou te escutar, né? É, não quero que você desabafe comigo, procura outra pessoa, tá tudo certo. Ué, né? Você pode, né, dizer que você está indisponível nesse momento. Olha, eu estou lidando com outras coisas e nesse momento eu não consigo te ouvir, eu não tenho espaço. É o teu limite pessoal, sabe? É dizer mesmo, tipo, Exatamente. porque as A gente pessoas, elas precisa não pedem normalizar isso. permissão. Ela não veio pedir, tipo, posso. Ela já vem querendo e exigindo aquilo, né? Então, é isso. Se você não quer, você tem todo o direito de não querer, né?
Mas aí você pode comunicar isso de uma forma, claro que não precisa ser violenta, né? Nem agressiva. Deixa eu ver que a Laís colocou. Jogamos a responsabilidade das nossas decisões em outra pessoa. Mais fácil, né? Mais fácil. Autorresponsabilidade para quê, né, gente? Ai, Eu ai. estava pensando aqui no quanto que a gente também a gente cria esse monstro, né? Que é o dizer não. A gente cria toda. Eu não sei vocês, né? Mas eu sou essa pessoa, do exemplo que eu vou dar agora, da pessoa que só de pensar em ter que falar um não para uma pessoa específica, para uma situação complexa, já cria, né, toda uma narrativa dentro da cabeça, cria todo um conflito antes do negócio acontecer. Aqui eu tive uma questão que, assim, Natal em família lá no Paraná, e esse ano a gente decidiu não ir para lá, né? E cada ano é na casa de alguém, né, da família do meu pai, e dessa vez vai cair, justo nesse ano caiu na casa dos meus pais. Então já veio toda eu já me senti cobrada sem ninguém falar nada, a ter que ir lá para ajudar a fazer a ceia de Natal. Eu e o meu noivo, a gente já tinha decidido em passar o Natal aqui, é o nosso primeiro ano na nossa casa nova, a família dele já tinha até comprou passagem para vir para cá, enfim. E quando eu descobri, quando eu fiquei sabendo que o Natal ia ser na casa dos meus pais, que já ia ser difícil falar para eles que eu não ia se não fosse, mas sendo lá seria Uhum. mais. Gente, sabe o que que é? A pessoa passa mal só de cogitar a possibilidade de falar esse não? E eu sabia que eu não podia fazer isso comigo, sabe? De dizer esse sim sem querer dizer esse sim, porque eu ia estar afetando meu relacionamento com isso também, né? E eu não queria, Sim. né? Mesmo se meus sogros não viessem, eu não estava com vontade de ir. Aí eu criei toda essa narrativa na cabeça, passei mal naquele fim de semana. Ah, e quando meus pais chegaram, que eu conversei, né? Eu conversei com a minha mãe sobre isso. Lógico que ela ficou, no primeiro momento, chateada, né, com a situação, mas ela entendeu. E, tipo, não aconteceu nem um terço da discussão que eu tinha inventada na minha cabeça, né? Naquele momento. Então, assim, às vezes a gente cria um monstro, né? A gente gasta. Aí agora eu tô nesse exercício, tipo, quando eu preciso falar um não pra alguém e eu começo a criar essas narrativas, eu fico me perguntando por que que eu tô gastando tanta energia com isso, né? Muito bom. Quando envolve família, né, que a gente tem esse repertório assim, é mais desafiador ainda, né? É mais fácil dizer um não, às vezes, para alguém que a gente não conhece tanto, do que para aquela pessoa, né, que nos é muito importante ou que a gente considera muito, né? Obrigada, Ju, por compartilhar. A Laís falou, eu sei, eu entendo, para algumas pessoas é muito mais difícil, a cabeça fica nessa tortura. Eu me identifico, porque eu faço isso também. E nunca é o que a gente está pensando, meu Deus, nunca é, nunca, nunca. Sempre é muito mais fácil, né? Quer dizer, pelo menos das experiências que eu tive. Mas dando continuidade aqui, para vocês terem ideia do quanto essa coisa do excesso do sim, ela tem importância, né? Hoje existem estudos sobre a fadiga da compaixão. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Pesquisadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, eles têm um estudo qualitativo sobre a fadiga da compaixão e da resiliência. Que é exatamente quando a pessoa pensa o tempo todo no outro, faz tudo pelo outro, sente pelo outro, vive essa compaixão por tudo, por todos, de forma tão intensa que chega um momento que ela começa a adoecer, porque ela ultrapassa todos os limites saudáveis de todas as suas relações, tá? Eles falam bastante sobre pessoas que trabalham na área da saúde, principalmente, sofrem muito dessa fadiga da compaixão. E aí eles listaram as consequências desse comportamento a longo prazo, tá? Eu vou até ler aqui para vocês, ó. Dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar, mudanças repentinas de humor, rompantes de ira e de raiva. E além disso, essa fadiga da compaixão pode levar a pessoa à anedônia, que é a incapacidade de sentir prazer e a perda de interesse em qualquer contexto. Então, assim, não é brincadeira esse excesso de sim, né? O quanto isso pode, isso, claro, falando em níveis muito, né, muito maiores, talvez, do que a gente
esteja habituado a viver ou a experienciar, mas existe isso, gente. E eu acho assim que se a gente pensar nessas consequências, é como a Ju falou, ficou um fim de semana mal, sem dormir direito, sem comer direito. Por quê? Porque não queria dizer um sim e queria, né? E não sabia como dizer um não. Criou toda uma coisa. Então, tipo assim, tudo que é excesso, todo esse desequilíbrio vai te levar aí a perder a qualidade de vida, né? Independente se for pelo sim, se for pelo não, né? E então é perigoso. Perigoso, não é brincadeira, viu, gente? A gente precisa colocar limites saudáveis aí né, nas nossas relações. E tem um outro ponto, que é quando a gente quer dizer não, a gente sabe que é melhor dizer não, mas acaba naquele momento dizendo um sim fraco, que é o que a Luciana trouxe ali, né, no exemplo dela, que é um não que é disfarçado de sim, tá? E o que pode acontecer quando a gente faz isso é que a gente desgasta as nossas relações, tá? Porque você, vamos supor, existe um pedido ali de algo, e você assume essa responsabilidade mesmo não querendo assumir, né? Porque você tem medo de ser excluído ou de ser julgado, e você acaba não dando conta. Então você não faz aquilo que a pessoa pediu, e você não conseguiu fazer. E aí você vai gerar uma quebra de confiança naquela relação, né? Porque a pessoa ela te delegou aquilo achando que você ia fazer aquilo e você não fez. Então, o sim fraco, ele é muito frustrante também, né? E também perigoso, vamos dizer assim. Então, gente, o caminho do meio, como diz o budismo, ele é sempre o mais saudável, tá? Em todas as ocasiões, né? Para tudo nessa vida. Então, quando alguém vier te pedir alguma coisa, antes de você responder, pergunte para você mesmo, pare um pouco e pergunte para você mesmo: eu vou dar conta disso? Eu quero mesmo fazer isso ou eu estou fazendo isso só para agradar essa pessoa? Sente no seu corpo como aquele pedido reverbera, porque o nosso corpo ele fala muito, ele fala às vezes antes do nosso pensamento. A pessoa falou um negócio, o corpo já sentiu. Como que reverbera esse não, esse sim no teu corpo? Ou percebe que talvez você até possa dizer um sim para essa pessoa, né, para esse pedido de ajuda, mas você também sabe que você não vai conseguir dar conta sozinho. Então, pede para essa pessoa, fala para ela, olha, posso fazer sim, mas você me ajuda? Vamos fazer juntos? Né? Porque eu acho que sozinha eu não vou conseguir dar conta. Então, assim, a gente ser honesto e autêntico com a gente, com as outras pessoas, pode nos ajudar muito aí nesse caminho, tá? Então, o sim que você deixa de dizer ao outro pode ser o sim que você está precisando dizer para você, né? É, Ju, você trouxe o exemplo aí do seu Natal em família. Então, o sim que você não deu para sua mãe, você preferiu dizer o seu não, é um sim que você deu para você, o seu bem-estar, para o seu cuidado, para aquilo que está sendo importante para você na sua vida agora, né? Então, assim, quando a gente pensa no tanto de coisa que a gente gosta, que a gente quer fazer, que às vezes a gente acha que não tem tempo, será mesmo que a gente não tem tempo? Ou a gente está ocupando ele demais cuidando das coisas dos outros, né? Você quer ouvir música, quer dançar, quer cuidar de jardim, quer ficar com seu amor, com seus filhos, com seu cachorro, sei lá. Essas coisas estão pedindo o seu sim, né? Então, onde na sua vida existe um sim que você precisa verbalizar? Tudo certo aí, gente? A gente já Eu tá não quase. entendi direito, Luciano, o que você quis Oi. dizer com. Eu não entendi direito o que Hum. você quis dizer com um sim que você precisa verbalizar. É, porque às vezes a gente não verbaliza para nós ou para o outro, principalmente para nós, aquilo que é importante para nós. O que é importante para você?
Aonde existe, vamos supor, você não está dizendo sim para aquilo que é importante para você. Então, aonde existe esse sim? Aonde está esse sim que precisa ser verbalizado? Ah, eu estou precisando de descanso. Então, você vai dizer sim para o seu descanso. Não sei se eu consegui te clarear. Entendi. Porque às vezes a gente precisa verbalizar esse sim. O sim para nós, né? Eu entendi Sim, isso. o sim para nós. Verbalizar o sim Isso, para mim sim. mesma. É. Sim. Quando você deixa de dizer o sim para o outro, você está dizendo sim para você. Como não tem uma frase que fala o não que você diz para o outro é o sim que você diz para você? Tem uma frase que corre por aí que é mais ou menos isso, não é? Primeira vez que eu escuto. É Ah, complicada é? essa frase. Oxe, Uhum. como é que é essa frase? Eu já ouvi. O não que você diz para o outro é o sim que você diz para você. Exatamente. Muito. Que frase Hum. mais. Não tem nem Eu não sei, adjetivo né? Eu para lembrei isso. da frase. Não, porque muitas vezes nós concordamos com o outro que ambos Hum. gostariam de fazer tal coisa, né? Por exemplo, vamos ao cinema? Por que não, né? Dizer sim, vamos ao cinema não quer dizer não para a gente mesmo se a gente está afim de ir ao cinema. Ah, sim, nesse É, caso, sim. Sim. Mas a gente pode não querer ir no cinema. mas eu estava pensando, à medida que tu ia falando, que Hum. às vezes, de certa forma, às vezes a gente quer fazer muitas coisas, né? Mais do que a Sim. gente dá conta, Uhum. né? Acho que tem alguém aí que faz mais do que pode, né? Sim, sim. Agora, por exemplo, Então. eu vim na academia com meu filho, queria estar ali na academia com ele, né? E mais uma vez queria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Só que eu acabei deixando a minha roupa da academia lá na casa dele. Ah, Que poxa. eu deixei lá porque eu ia trocar de roupa lá, mas aí ele veio, embarcou no carro e eu vim embora. É. Então, Ah, às vezes o não vem da parte do destino e não da gente mesmo. bom, aí você tá aqui, né? Você tá aqui dando Sim, sim. Eu digo, que bom, já está decidido. É. tudo certo. Então. E aí, a última coisinha que eu quero colocar aqui é que em todos esses três casos, quando você começa a dizer mais o seu não, né? A saber onde dizer o seu sim, né? Ou, inclusive, a entender o outro não, né? De uma forma mais madura, talvez aconteça das outras pessoas estranharem o seu comportamento. Que você vai, ele está acostumado com aquela imagem que ele construiu de você, né? Então, quando você começa a agir de forma diferente, possivelmente você vai ouvir coisas do tipo, nossa, você tá tão egoísta, nossa, que pessoa de má vontade, eu só queria que você fizesse isso aqui para mim, né? Eu ouvi muito da minha família, muito mesmo, porque eu precisei colocar muitos limites, né? Até porque a minha mãe é minha vizinha, ela se tornou minha vizinha, eu precisei trabalhar demais até hoje, é um trabalho constante, não parou. Mas eu lembro de ter ouvido uma vez dela o seguinte: como que pode você toda espiritualizada e não é capaz de me ajudar? Sendo que eu, naquele momento, não podia ajudar. Eu tive que dizer o não. Tive que delimitar esse espaço. Porque se eu não fizesse isso, ela ia estar dentro da minha casa o tempo inteiro ou ia estar me requisitando também o tempo todo para que eu fizesse as coisas para ela, né? Então eu ouvi muito, As muito pessoas, mesmo. as pessoas que nos amam sabem nossos pontos fracos, né? Elas sabem como nos pegar pela culpa, pela. Ou quem é uma mãe É, canceriana, então, para você ver se ela não sabe fazer isso, né, Ju? você as duas Ai, têm. gente. As duas, sim. Eu e a Ju, as nossas mães, uma faz aniversário num dia, a outra faz aniversário no outro, né? Falo, olha, é, é uma loucura. Mas assim, gente, é natural. Natural que isso vai acontecer, não tem jeito. Né? É uma mudança que você está fazendo na tua vida, né? Na forma como você está olhando para suas coisas, então vai acontecer
dessas pessoas te julgarem e apontarem o dedo e virem falar coisas assim, né? Que às vezes você, infelizmente, não quer ouvir, mas acaba tendo que ouvir, né? Mas aí é a hora que você vai precisar se ancorar para seguir adiante. Você vai ter que priorizar aquilo que é importante para você e seguir dizendo não, né? Então, se você quer que essas relações se tornem saudáveis na tua vida, você precisa colocar limites. E não importa qual relação, né, a gente esteja falando. Então, porque quando a gente começa a negociar esses limites com essas pessoas, automaticamente a gente ganha mais tempo para viver o que a gente quer viver, as nossas coisas, né? O que é importante para nós, né? E eu acho que isso é uma forma de cuidar da nossa saúde mental e emocional, né? É algo assim que, né, sabendo como o mundo está hoje, é algo que, assim, que não tem preço, né? A gente poder cuidar da gente, da nossa saúde, né? Uhum. O, uma ocasião, no serviço, eu estava muito irritado com uma pessoa, e aí veio uma outra, se aproximou de mim, eu acho que tocou em algum gatilho, eu sei que eu estourei com a segunda pessoa, e disse um palavrão e algo completamente fora da minha normalidade, assim, né? Uhum. E eu estava muito irritado ali, eu falei aquilo e me afastei, né? E demorou, mas daqui a pouco me caiu a ficha de, meu Deus, que foi o que eu fiz, né? Que atitude desproporcional, né? Uhum. E, e aí fiquei naquele dilema, volto e procuro um colega e me desculpo, enfim, né? O que que eu faço Uhum. agora? Que eu também naquele momento ali eu achava que eu estava com toda a razão. Depois eu vi que não, eu não tinha nem interpretado direito o que o cara falou, nem, sabe, eu reagi, acho que já estava Uhum. acumulado. Sim. E aí quando eu fui finalmente procurar a pessoa para ver, né, se eu conseguia desfazer um pouco aquela sensação horrível que eu fiquei, o cara me surpreendeu e disse assim: eu fiquei até agora me perguntando se tu estava brincando, se tu fez aquilo de brincadeira. Ele simplesmente não acreditava que eu pudesse ter aquela Se atitude. você pudesse ter feito. Então ele nem ficou tão impactado porque ele não sabia se aquilo era uma brincadeira ou se eu tinha falado sério, né? Uhum. Uhum. É muito, enfim. Como é que você se sentiu depois de ter conversado com ele? Foi. Foi melhor, porque de certa forma eu procurei pedir um perdão, né, de uma maneira mais suave, sim, tentando me explicar um Uhum. pouco, mas amenizou aquela sensação ruim, né? Sim, sim. Pô, porque ainda assim foi complicado de ter que encarar aquele lado de mim aí que fica, né, E vem à escondido. tona. É. É. Deixa eu ver o que a Laís falou. Eita, Lu, como isso dói. A pessoa não entende e ainda por cima nos sentimos culpados. Pois é. Aí por isso que eu digo. A gente se sente culpado, mas a gente tem que é, é, se ancorar naquilo que a gente está se propondo a fazer, sabe? A gente vê que o limite ali não está saudável para nós, a gente tem Pois que é, lidar com algumas coisas que não são confortáveis mesmo. Assim, eu sofri bastante também para impor os limites aqui. Muitas vezes eu me julguei culpada, me julguei errada, me julguei uma má pessoa mesmo. Nossa, será que eu tô realmente fazendo certo, né? Mas aí à depois do medida não, que depois do não, isso depois do não, E mas aí à medida que as coisas foram acontecendo e que eu vi esse espaçamento acontecendo, e quanto para mim aquele sentimento de alívio que me dava, sabe? Tipo, ufa, eu não fiz e aquilo não me sobrecarregou, sabe? Que eu comecei a ter o espaço, eu entendi que eu estava indo pelo caminho certo, assim. Então, eu segui fazendo, segui delimitando meu espaço, colocando meu murinho no lugar certo, porque uma vez não lembro se foi uma terapeuta, alguém falou isso para mim. Você tenta colocar limites, mas você põe no lugar errado. Ela falou, ela até usei um dia esse exemplo. Ó. É como se você tivesse um terreno e você construísse a casinha no meio. Só que em vez de você cercar o seu terreno, você só cerca a metade. E a outra metade fica vulnerável. Então, quem vem, pega as coisas que são valiosas para você e vai embora. Tipo,
você só consegue proteger metade, né, do seu terreno. Então, se você coloca colocando o limite no lugar errado, eu estava sofrendo ainda, né, aquela invasão. Então, eu fui expandindo o meu murinho aos poucos, Fechou né? teu Não quer dizer. microfone, Luciana. Teu microfone tá fechado. Ah, é? Ué? Tá me ouvindo? Agora Alô? sim. Agora sim. Tá ouvindo? Ué? Sim. O que aconteceu, será? Só que tu passou, passou. Tu estava usando outro microfone, né? Não, eu tava. Eu tô com fone de ouvido aqui. Só se o fone. Não sei. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, agora sim. Agora sim. Voltamos a te ouvir. Tá, que bom. O- por falar em coisas valiosas, né? Diz que as pessoas vão levando a coisa valiosa. Tem uma coisa valiosa que não tem dinheiro que compre mais, que é o tempo, né? Mas é isso que a gente está falando aqui, né? Quando a gente impõe esse limite, a gente ganha tempo, né? A gente ganha. Nossa, eu senti na pele isso, sabe? E aí, aos poucos, essa pessoa ela vai naturalizar esse teu não. Ela já não vai te requisitar tanto, sabe? Vai acontecer esse movimento. Hoje, é que o que acontecia aqui é que não era nem só minha mãe, era minha mãe e a minha irmã, né? Então, eram duas pessoas querendo que eu fizesse coisas o tempo todo para elas. Se eu não dissesse não, eu realmente não ia conseguir fazer as minhas coisas, porque era uma demanda assim, ó, meu Deus, surreal. Então eu comecei a cortar, falar, não, não dá, não dá, agora não dá, não posso. No começo, assim, eu nem conhecia CNV, eu fui do jeito que eu fui falando os não do jeito que eu achava que era, né? Hoje eu consigo trazer um pouco mais aí de humanidade no meu não, mas é isso. Hoje eu percebo assim que além de elas me requisitarem menos, elas aceitam melhor o meu não, né? Quando minha irmã vem e pede alguma coisa, eu falo, olha, não vai dar. Ela, então tá bom. E deu, e acabou. E caso encerrado. Mas isso é um trabalhinho que você tem que ir fazendo, né? Se ancorar e às vezes vai acontecer de você fazer, que nem eu falei, a gente pode negociar algumas coisas, né? Não quer dizer que eu me tornei uma pessoa que só fala não, né? Eu negocio também. Mas eu colhi bons frutos aí desse movimento. Deixa eu ver o que a Ju falou. Aquele não pro Natal que eu disse se refletiu em mais respeito pelo meu espaço pessoal em outros momentos. Foi natural esse desdobramento. Muito bom. E eu também sou filha e vizinha de mãe canceriana, né? A gente tem a mesma situação. Grata, Lu, por aqui aprendendo a perceber esses limites e a colocá-los, mas confesso que às vezes rola uma raiva por colocar os limites e não ser respeitados. Sim, sim, a gente sente mesmo. Isso aconteceu muito com meu marido quando nos casamos. Minha sogra é minha vizinha e chamava toda hora. Hoje ele já sabe dizer não. A sogra não é canceriana, mas é pisciana. Vixe! Como, Eu sou como é pisciana. que, como é que é, como é que é a pisciana? Ai, eu sou pisciana. Como é que é a pisciana Não, para mas... receber um não? Nossa, a gente tem uma dificuldade de dizer não. Pisciana é meio, né? Tem uma fama aí de ser meio bocó. Gente. Quando a gente fala os não certos, quando chega a hora do sim, a gente diz sim com prazer. Nossa, muito bom. Muito bom. Então é isso, né, gente? Eu acho que a aula já está acabando, né? E, e eu quero finalizar ela com um recadinho para vocês. Que eu tô, né, como eu falei lá no começo, com esse meu projeto, que é o Comunicação Violeta, né? Eu até vou deixar o arroba dele aqui para vocês, para quem não segue ainda. Aos poucos eu estou iniciando esses movimentos e aí eu tenho muita vontade de continuar falando sobre limites saudáveis. Hoje foi só no sim e o não e que já deu um monte de discussões, né? Mas os limites saudáveis, eles abrangem muitas outras coisas. Então eu estou pensando realmente em fazer quem sabe, uma imersão, alguma outra coisa relacionada com limites saudáveis, né?
Depois ali no grupo, talvez eu abra ali o grupo do WhatsApp para a gente conversar um pouco. E vamos ver, quem sabe a gente constrói isso juntos, né? Faz mais coisinhas juntas aí. E também tô aberta a falar sobre outras coisas que possam ser interessantes para mais pessoas, né? Eu já fiz um workshop há um tempo atrás, no início do ano, sobre comunicação assertiva, que foi bem bacana também, né? Então, não sei, eu ainda estou construindo as coisas, ainda estou entendendo os movimentos aqui dentro desse projeto, mas estou aberta também a receber, né, das outras pessoas o que elas tiverem para me entregar, né? Acho que todo movimento, que nem eu falei lá no início, né? Eu acredito no poder da parceria. Eu acho que se a gente tem, né, o mesmo objetivo, tem a mesma intenção e vontade de fazer diferente, a gente pode se unir para fazer isso, né? E é isso. Acho que é isso, gente. Acho que ela falou muito bom tema. Também falo sobre comunicação não violenta, faço palestras para empresas e mentorias. Olha aí. Gratidão pelas trocas, gratidão também, Lu. Minha xará. Eu comecei aí com uma temática que eu acho assim que não é uma temática tão fácil, né? É mais fácil falar sobre comunicação assertiva, muito mais fácil, né? Mas eu acredito que é um tema que vale a pena a gente discutir sobre, né? E quero poder seguir falando um pouco mais sobre isso também. Acho que é isso, gente. Se vocês têm alguma coisa para comentar, algum adendo a fazer aí de tudo que foi dito, estamos abertos. Muito obrigado, Luciana. Foi ótimo. Muito bom. Muito educativo. Foi bom Ai, refletir que sobre isso. bom. Muito bom. A ideia era essa mesmo, de tentar ensinar um pouquinho do que eu aprendi para vocês também, né? Me imaginei com vontade de sair por aí com uma cesta cheia de sim e de não distribuindo. Muito bom. Já pensou? Como seria essa experiência? Ia ser Ah, engraçado. Ju, com certeza. Com certeza. Ju, gratidão também. Laís, querida, Miraceli, obrigada por vocês estarem aqui. Nossa, eu que agradeço, gente, porque eu sei que não é um assunto fácil, eu sei que é um assunto que mexe, né, com as emoções e com, sei lá, às vezes pode vir gatilhos também, né, porque a gente lembra de histórias e tudo, mas eu espero ter conseguido passar para vocês essa mensagem do quanto é importante a gente delimitar o nosso espaço, né, e aprender a dizer esse não e esse sim de forma assertiva aí para ter mais qualidade de vida, não só da gente com a gente mesmo, mas da gente com as outras pessoas, né, à nossa volta. E é isso. Mira, você abriu a câmera, você quer falar? Não, Ficou não, Lu, só quietinha aí durante o tempo? fiquei quietinha aqui pensando, né? Pensando no quanto eu abri mão de mim, dizendo sim quando eu deveria dizer não, e aí, mas a gente vai, tô no caminho aqui desse aprendizado. Muito bem. Sempre é tempo da gente aprender, né? Sempre. Não dá para. O aprendizado ele é eterno, né? Enquanto a gente está aqui nesse corpinho, a gente está aprendendo. Então, é isso. Me lembrei de uma coisa que eu ouvi uma vez, que o brasileiro ele é conhecido por ter dificuldade em dizer não, a ponto de estrangeiros que vêm para o Brasil serem é, instruídos, né, a entender que a gente diz não de uma maneira diferente, tipo, assim, vamos jantar amanhã, e a gente se fala, sabe? A gente não diz um não, não. A gente, Sim, tem uma é o coisa não cultural. disfarçadinho, né? É, Olha, eu nunca tinha ouvido falar dessa perspectiva aí, não. Isso é o quê? É uma pesquisa que foi feita? uma vez eu vi uma pessoa que lidava com estrangeiros comentar sobre isso. Hum. E a Pô, gente tinha esse aspecto.
para alguns estrangeiros era difícil entender que aquilo era um não. Uhum. Que a pessoa disse assim, vamos se encontrar, né? Tal. Que aquilo não é uma Depois a gente, intenção, né? Uhum. não é uma intenção objetiva de marcar um encontro, Pois né? é. Sim, interessante. É. Gente, olha, essa temática, assim, ela é muito mais profunda, né? Eu trouxe bem superficial mesmo, viu? Porque essa questão do sim e do não é uma questão sistemática mesmo, né? Do sistema. A gente pode entrar em questões de machismo e, meu Deus, vai longe, vai longe. Mas hoje não, hoje a gente vai só. Já deu. Eu acompanho A vários Laís vídeos fez de moral aqui comentam isso. Olha, mais uma pessoa aí falando isso. a Laís, né? Uhum. Que doideira. Deixa eu... então é isso, né, gente? Acho que vamos nessa, né? Já, já deu o que tinha para dar, né, hoje. Vamos nos preparar para o próximo agora. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, ao vivo, participando. Eu adorei, adorei tudo. Adorei as discussões, adorei ouvir as histórias. Ficaria mais, né? A gente adora conversar e falar, né? Mas agora acho que já vamos jantar, comer alguma coisinha, se preparar para dormir também, né? Vamos colocar uns limites aí, né? E aí, para quem está ali no grupo, depois eu vou enviar o link com a gravação, quem quiser assistir, vai ficar disponível aí por um tempo. E aí a gente vai conversando lá no grupo, né? E vendo aí como seguir. Henry, já tô dando tchau, já tô dando boa noite, já entrei no meu espaço de limite aqui. Caiu a minha conexão bem agora. Só isso, eu voltei só Bem para dizer agora, eu tchau. percebi. Tá bem. Então tá, deu a Tá, tempo da beijo, gente valeu. se despedir, então. Tá, muito Valeu, obrigado, obrigada, viu? beijão. Obrigada por Tchau, tudo. tchau. Beijo, Valeu. gente.